Dando início à introdução à linguagem C com relação às funções, né, a utilização de funções que permitirão ali a modularização do seu código em elementos menores, em partes menores, que juntando todas essas partes eu tenho a solução do problema maior. Para poder entender essa apresentação é importante ter conhecimentos ali bem básicos com relação à linguagem C, onde é preciso conhecer os comandos de entrada e saída, também as estruturas condicionais, principalmente quando for abordado a questão de recursividade, o uso de bibliotecas. A partir do momento que a gente elabora nossas próprias funções, a gente pode agrupar elas numa biblioteca, então a gente utilizou bibliotecas prontas em vários momentos dessa introdução à linguagem C, e aqui a gente pode também juntar e criar nossa própria função, nossa própria biblioteca com as funções que a gente for elaborando. Também é importante ter conhecimento introdutório com relação ao uso de ponteiros, já que uma das formas de parâmetro para uma de passagem de parâmetro para uma função envolve a utilização dos ponteiros. A decomposição de um problema em problemas menores é um fator determinante para a redução da complexidade, uma vez que um problema ele pode ser, quando ele tem uma complexidade maior, fica difícil de resolver ele, porque são muitas abordagens diferentes, muitos problemas a serem resolvidos naquele problema maior, e se eu conseguir realmente dividir esses problemas em etapas menores, eu tenho uma redução de complexidade porque eu consigo focar em cada um daqueles problemas menores. Eu resolvo um problema menor, depois o outro, depois eu junto tudo e eu teria ali a solução do problema complexo maior. Uma vantagem da decomposição é que ela permite focar a atenção então em um problema pequeno de cada vez e que ao final produzirá então a melhor compreensão do todo. Existe algum método aí para poder fazer essa decomposição de um problema? Aqui eu vou trazer os critérios dessa composição. Quando eu pego um problema que eu vejo que ele tem uma complexidade alta, eu devo dividir esse problema em suas partes principais, identificar de que maneira eu poderia estar quebrando aquele problema em pedaços. Então, que pedaços seriam esses? Depois eu vou analisar a divisão obtida para garantir uma coerência, ver se alguma coisa aí não, eu dividi demais, ou olha, faz sentido eu ter dividido daquela maneira. Se alguma parte ainda permanecer complexa, eu posso decompor ela novamente. Então, para cada um daqueles pedacinhos, é um pedaço coerente, será que não dá para dividir ele mais um pouco, quebrar ele mais um pouco? Então, muitas vezes, quebrando um problema complexo em pedaços menores, não necessariamente esse pedaço menor é o menor possível. Então, eu poderia continuar quebrando eles até encontrar uma complexidade reduzida ali em cada um dos componentes. Por fim, eu vou analisar os resultados para garantir o entendimento e a coerência do todo, porque ainda se no passo 3 ali eu quebrar demais, se eu decompor demais aquele problema, então eu posso perder a coerência nisso. Essa técnica de critério de decomposição é chamado de refinamentos sucessivos, também do inglês ali top-down. Um exemplo, vamos considerar que uma biblioteca ela cobra multas por dias úteis de devolução atrasada de um livro, gerando um boleto bancário para o pagamento da multa. Então, o problema seria esse, o algoritmo teria que se responsabilizar por essa tarefa dentro de um sistema de uma biblioteca. Ela cobra multas por dias úteis da devolução atrasada, gerando um boleto bancário para o pagamento da multa. Eu posso decompor isso dali em uma série de rotinas que eu vou ter que atender. Uma delas é calcular os dias de atraso. Parece uma coisa simples, mas eu tenho que algum problema na hora de manipular datas, e entre eles é por dia útil, então eu tenho que realmente calcular ali ainda baseado com relação a dias desconsiderando ali finais de semana, possíveis feriados. Então não é só fazer um cálculo com relação à data de atraso, mas eu tenho que desconsiderar uma série de outros aspectos, consultar um outro calendário com relação aos feriados, por exemplo. Calcular o valor da multa é a parte mais fácil, a partir do momento que eu tenho ali, porque vai ser só uma equação, baseada naqueles dias de atraso, multiplicação por um número, mas é uma etapa ali que, por mais simples que seja, eu consigo extrair. E depois eu ainda preciso gerar boleto. Preciso gerar o boleto ali com as identificações de pagamento. Gerar boleto também não é uma coisa tão simples assim. Eu tenho outras etapas que eu poderia estar dividindo gerar boleto, como por exemplo, pegar os dados bancários para preencher no boleto e eu ainda preciso criar um código de barras. Existe uma lógica ali na criação do código de barras para poder estar efetivamente criando aquela forma de pagamento, gerando essa forma de pagamento.
Conceitualmente, tá, as subrirotinas elas podem ser procedimentos ou funções dentro das técnicas ou de linguagens de programação. Tá? Existe uma forma de diferenciar esses dois formatos ali de subrirotinas que eu posso criar dentro do meu código. Tá? Algumas linguagens, como é que a gente está vendo a linguagem C, elas não diferenciam os dois processos. Tá? No caso da linguagem C, tudo é uma função. Mas existe uma forma ali de separar procedimento e função. Vantagens com relação à utilização de subrirotinas do código. Tá? Está a maior legibilidade. Nós vamos ver, principalmente em atividades, que em exercícios resolvidos, eu tento trazer isso. Tá? Fica mais fácil de entender, principalmente a função principal, a partir do momento que eu vou estar utilizando outras funções, fazendo essas chamadas de outras funções. Desenvolvimento e teste independente. Tá? Isso também facilita, então eu tenho vários subproblemas dentro do meu problema maior. Eu posso testar cada um deles de forma independente, não preciso testar todo o algoritmo, eu posso testar só uma rotina por vez, uma subrotina ali, para verificar se ela está funcionando e com isso eu consigo fazer, tá? Me certificar ali, mais facilmente encontrar onde que estariam possíveis problemas com relação ao meu código, a resposta incorreta do meu código. Eu também tenho uma terceira vantagem que é o reuso. Tá? Então, qualquer operação que é feita muitas vezes dentro do meu código, eu posso transformar isso numa subrirotina e fazer a chamada dessa subrirotina, não preciso ficar repetindo isso dentro do meu código. Tá? E eu ainda posso reutilizar também colocando aquela subrirotina dentro de uma biblioteca e fazer uso da chamada da biblioteca. Com relação às funções, tá? Elas são bem semelhantes aos procedimentos, sendo também um grupo de instruções ao qual é atribuído o nome. Então, se cria um nome ali para aquele conjunto de códigos e quando eu quero chamar aquele conjunto de códigos, eu faço essa chamada através da chamada da função onde esse grupo de código está mantido. A principal diferença com relação à função e o procedimento é que a função ela vai retornar um valor. Conceitualmente tem essa diferença, o procedimento não retorna valor, função retorna um valor. Mais adiante a gente vê o que é retornar o valor. É importante ter em vista também que quando se fala de funções, procedimentos, então sobre essas subrirotinas, existe um escopo com relação às variáveis. Tá? As variáveis que são criadas naquele código, elas vão ter acessos diferenciados. Como, por exemplo, a forma de dividir esse escopo é definir que o escopo pode ser global ou local. Tá? Então, essas variáveis elas vão ter escopo global ou local. A variável declarada fora de um bloco de uma função, elas possuem um escopo que é global. Quer dizer, aquilo que foi criado fora de uma função, ela pode ser usada por todas as outras funções porque ela vai ter esse escopo global. E as variáveis locais são aquelas que são declaradas dentro de uma função. Tá? E nesse caso, se elas são criadas dentro de uma função, dentro de um bloco de uma função, elas vão ser visíveis apenas naquele bloco. Então, variáveis que são criadas dentro de uma função só vão poder ser acessadas por aquela função. Além disso, uma função ela pode receber um conjunto de parâmetros para o seu funcionamento, que são valores ali para poder configurar o comportamento daquela função. Tá? Então, parâmetros são variáveis ali ou valores efetivamente, então posso passar variáveis como sendo parâmetros. Tá? E eles podem ser transferidos para um procedimento ou função, então a fim de alimentar essa função para que ela faça algo com relação àqueles valores. Então, os argumentos podem ser fornecidos na mesma ordem, ou deve ser fornecido na mesma ordem que os parâmetros. Então, eu vou poder passar vários parâmetros, um ou vários parâmetros. Tá? É importante daí a ordem com que eles estão definidos dentro da função, porque vai precisar ser obedecida essa ordem na hora de passar os parâmetros para a função. Tá? E esses parâmetros eles podem ser passados de duas maneiras. Tá? Uma que é chamada de passagem por valor e a outra é a passagem por referência. Por referência a gente vai ver aí como também fazer essa passagem. No caso da passagem por valor, as variáveis que forem passadas por valor, ou quando eu passo simplesmente um valor constante para a função, tá? Isso faz com que esses valores não sejam alterados. No caso das variáveis passadas como parâmetro, se elas forem passadas por valor, o conteúdo dessas variáveis não vai se alterar durante a execução de uma determinada função, ou da função que recebeu aqueles parâmetros. E a passagem por referência, tá? Nessa forma de passagem, tá? As variáveis que são passadas por referência, elas vão ser, se elas forem alteradas dentro da função, elas também estarão sendo afetadas fora da função. Então,
a função tem um escopo que é local, mas esses valores passados como parâmetro, tá? Dependendo do tipo de parâmetro que você passar, se vai ser por valor ou por referência, isso vai ter um impacto fora da própria função, de acordo com os parâmetros passados para a função. A sintaxe de uma função na linguagem C ela já é conhecida a partir do momento que toda declaração da função main, né, quando a gente cria lá a função main, que obrigatoriamente estamos escrevendo o código dentro da função main, no final das contas o que a gente tem ali é efetivamente uma função, só que essa é uma função que já vem por padrão ali, que é necessário ter para poder compilar o código na linguagem C. Mas a ideia, ao criar o escopo de ao definir, né, a sintaxe de uma função, é que eu preciso definir qual que é o tipo de retorno, se ela tiver retorno, né? Se ela não tiver retorno, caso ela tenha um funcionamento como se fosse um procedimento, eu defino ainda um tipo de retorno, que é um tipo especial da linguagem C que se chama void, tá? Tipo void de retorno, então não retorna nada, é isso que quer dizer. Eu preciso atribuir um nome para a função, aqui é válido qualquer nome que pode ser utilizado como identificador de uma variável, por exemplo, são as mesmas regras. Eu abro parênteses e especifico um conjunto de parâmetros que essa função recebe, separados cada um deles por vírgula. Fecho parênteses e aqui eu começo o bloco de instrução. Então aqui eu vou dar a abertura do bloco, que vai se encerrar aqui nesse ponto, onde aqui eu coloco códigos a serem executados. Assim como a gente sempre desenvolveu os códigos lá na função main, colocando estrutura de repetição, condicional, usando matriz, vetor, tudo aquilo ali é válido para qualquer outra função que for criada dentro da linguagem C. Ao final, essa função, se for uma função realmente, vai ter um retorno, uma declaração aqui com a palavra-chave e né, o return aqui e o resultado a ser retornado, tá? Que pode ser um número, ou uma constante, né, ou pode ser uma variável ali que recebeu o resultado de um cálculo que é feito dentro da função. Então aqui é qual que é o valor que vai ser retornado. Se for um procedimento, né, então o tipo de retorno é void e não vai ter essa instrução aqui de retorno. Aqui realmente esse for um tipo de uma função. Importante também, né, o retorno tem que ser baseado naquele tipo do retorno. Então se a ideia for retornar a idade de alguém, bom, a idade vai ser um número inteiro, então vou retornar esse número inteiro, então aqui o tipo de retorno tem que ser inteiro. Exemplificando, aqui nós temos a definição de uma função. Esta função se chama soma. Ela recebe dois parâmetros. O primeiro é uma variável inteira, o segundo é outra variável inteira. Dentro dessa função soma, o primeiro parâmetro que for passado eu vou chamar de variável A, e o segundo parâmetro que for passado eu vou chamar aqui como se fosse a variável B desta função soma. Então a ordem é importante, o primeiro valor vai ser atribuído a essa variável A, e o segundo parâmetro vai ser atribuído a esta variável B. Como elas foram criadas, essas duas variáveis, no escopo, tá, dessa função aqui, então, estão criados aqui nesse bloco de função, essas variáveis A e B só existirão para esta função aqui soma, são exclusivos dessa função soma. Tá? Então, ao finalizar o código aqui, que no caso vai finalizar com return, tá, essas variáveis deixarão de existir. Tá? Então, elas são criadas só na hora de chamar essa função, executar essa função. E aqui o parâmetro de retorno está retornando um número inteiro, porque a soma de dois inteiros é um número inteiro, e eu estou retornando aqui o resultado dessa soma, tá, como resposta dessa função. Para poder utilizar essa função criada lá no código, tá, na chamada no código, por exemplo, escrever na função principal para chamar essa função chamada soma e realizar alguma operação, no caso a operação de soma, eu faço desta maneira que assim é chamadas lá no meu código principal. Tá? Estou fazendo aqui com que a variável A receba o resultado desse cálculo aqui, tá? Passando o 2 e o 9, então o 2 vai ser a variável A, o 9 vai para a variável B. Então aqui quando eu fizer isso daqui, eu vou fazer 2 mais 9, tá? Então dá 11. Esse 11 vai ser retornado como resposta dessa função soma. Então o A vai valer 11. Nesse ponto aqui, o A vai receber, o B, melhor dizendo, vai receber o resultado disso daqui passado como parâmetro aqui para a função, que vai dar ali o seu 15. Tá? E aqui, mesma coisa, o 25.
Quer dizer, eu estou reaproveitando. É lógico que esse código aqui está bastante simples, né? Só está fazendo a soma dos dois elementos. Era mais fácil fazer aqui direto. Mas aqui só para ilustrar realmente, tá, como funciona essa sintaxe, como é que é a sintaxe, como é que funciona para poder chamar a execução dessa função aqui, soma. Né? No caso, ela é chamada soma. Um exemplo de um funcionamento como se fosse um procedimento. Tá? Eu tenho aqui um código que chama a função aqui, né, de nome idade, passando um parâmetro, porque ela espera um parâmetro. Vejo que essa função aqui, então ela se chama idade e recebe um valor aqui, tá? Recebeu um número aqui, que vai ser, né, esse valor 20 aqui assim, vai ser colocado nessa variável valor criada no escopo local desta função chamada idade. E dentro dela ela simplesmente faz um print, tá, baseado naquele valor e se encerra. Tá? Não vai ter o return, porque aqui é dito que é void, e por isso, tá, isso daqui tem um comportamento como se fosse um procedimento na linguagem C. Tá? Vejam que, diferente do slide anterior, onde o resultado da função eu armazenei dentro de uma variável, no caso aqui de ter um procedimento, isso não vai ser feito, né, porque, bom, simplesmente não tem um valor sendo retornado, não tem como atribuir, não tem como fazer uma variável receber o resultado dessa função, uma vez que essa função não retorna um resultado. Na passagem por valor, tá, sendo aqui exemplificada, é o que a gente já tinha feito antes com relação àquela função soma. Agora eu tenho só uma alteração aqui, assim, um funcionamento um pouco diferente na escrita dessa função. Ela faz a mesma coisa, né? Soma dois valores passados com um parâmetro e retorna eles. Mas aqui ficou um pouquinho diferente para poder ilustrar isso que eu quero. Tá? Vejam que na função principal eu estou criando três variáveis. Então fiz a variável A receber 2, a variável B receber 5. Tá? E depois eu vou passar elas como parâmetro. E o resultado dessa função, o resultado retornado para essa função, vai ser colocado na variável C. E por fim, aqui eu imprimo a variável C. Lá na memória, quando eu rodo esse código, né, inicialmente ele vai começar rodando por essa função main. Então ele não começa a executar de cima para baixo. Bem, na verdade, a primeira coisa que é procurada no código para executar é o bloco de comandos da função main. Então ele localiza ela aqui. Imediatamente cria aqui as três variáveis com esses respectivos valores atribuídos ali na declaração da variável. O C, né, o C não recebeu declaração, então inicialmente ele não tem nenhum valor. Nesta linha de código aqui, logo em seguida, tá, antes do C receber algum valor efetivamente, ele vai ter que chamar essa função passando os parâmetros A e B. Tá, então esses parâmetros foram passados para cá, essa função inicializa, sendo que a variável A da função soma recebeu o valor 2, que foi passado aqui como parâmetro, e é uma passagem por valor, porque eu estou passando o valor 2, e aqui eu estou passando o valor 5. Por mais que eu esteja dizendo assim, ó, soma da variável A e da variável B, na passagem por valor, o que eu passo efetivamente é o conteúdo que tem dentro daquela variável. Nesse caso, que assim, o conteúdo dessa variável é o número 2, o conteúdo dessa variável é o número 5, e aqui eu tenho duas variáveis também chamadas A e B, tá? Uma recebeu 2 e a outra recebeu 5. Eu não preciso que seja o mesmo nome aqui das variáveis. Assim como antes eu tinha passado o 7 e o 8, por exemplo, os numerais. Tá? Bom, aqui seria o 7, aqui seria o 8. Tá? Aqui ele está pegando realmente conteúdo dentro da variável para passar aquele conteúdo. Está passando o valor daquele conteúdo da variável para que seja passado como parâmetro para a execução daquela função, no caso aqui a função soma. Mas então, quando eu faço, tá, aparece esse trecho de código aqui na minha função principal, eu paro a execução nesse ponto aqui, tá, para executar, ver o que essa função retorna, e quando ela retornar, esse valor vai ser guardado em C. Tá. Nesse caso, então, os valores 2 e 5 foram passados, foram recebidos aqui pela variável A e B locais, tá, desta função soma. Na linha de baixo, né, logo em seguida, eu faço A receber 2 mais 5, e isso dá 7. Tá? 7 e o B continuou valendo 5, né, porque não foi feita alteração, mas a variável A aqui ficou com o valor 7. Mas vejam que esta variável A aqui da função principal continuou tendo o valor 2, porque esta variável A ela tem escopo, né, como foi criada aqui dentro da função main, ela tem escopo local. Então, essa variável A só existe para essa função main, esta variável B só existe para essa função main.
essa outra variável a, ela só existe para a função soma. Essa outra variável b só existe para a função soma. São variáveis que, por mais que tenham o mesmo nome, elas são diferentes. Tá? Elas são assim, de universos diferentes. É a variável a de soma e a outra variável a de main, podemos dizer assim, tá? Porque elas têm esse escopo que é o local. Então, aqui eu fiz uma alteração do valor da variável a, ela passou a ser 7, mas esse impacto é só aqui nessa variável a, tá? Dentro dessa função, fora da função isso não se alterou. Então, lá na função principal isso não foi alterado. Por fim, eu retorno a, no caso eu vou retornar o valor 7, 7 é um inteiro, aqui é compatível. Por isso aqui nessa linha de código, que é onde eu tinha parado quando eu chamei a execução da função, aqui o resultado dessa chamada da função é o número 7. Por isso o número 7 vai ser atribuído para a minha variável chamada c. E está aí o resultado, né, desta execução ali, ou dessa linha de código de execução. Consequentemente, quando eu mandar imprimir o conteúdo da variável c, ela vai mostrar ali que é o número 7, efetivamente. A passagem por referência funciona um pouco diferente e ela exige que tenha conhecimento de ponteiros, porque ela aqui, efetivamente, ela está usando ponteiros. Então, aqui está sendo criado duas variáveis, a e b novamente, com o valor 2 e 5. E aqui eu estou chamando a função, uma função chamada duplica. E veja que eu estou passando parâmetros diferentes. Essa é a forma de passar parâmetros para a função, passando esses parâmetros por referência. Tá? Porque no final das contas são ponteiros, e o que eu estou passando aqui são endereços de memória da variável a e da variável b. Consequentemente, na minha função que recebe esses parâmetros, tá? A definição dos parâmetros eu tenho que dizer que são ponteiros que são recebidos. Tá? Então, um ponteiro de inteiro chamado a e um ponteiro de inteiro chamado x aqui definido. Veja que os nomes dessas variáveis não têm importância. Tá? No slide anterior, as duas tinham o mesmo nome, os dois parâmetros tinham o mesmo nome. Aqui, um deles manteve o mesmo nome, tá? Mas aqui eu já tenho outro com um nome diferente, porque esses nomes aqui não são significativos. São nomes que eu uso só aqui dentro da função e só existem dentro dela. Tá? Então, são locais esses nomes. E coisa que é diferente, né, de se eles fossem... se eles existissem para todo o algoritmo, né? Mas não é, são escopos locais. Então aqui eu passei por valor, por referência, melhor dizendo, então eu recebo aqui os ponteiros, as minhas variáveis são ponteiros, e aqui eu passo endereços de memória, quer dizer que essa função recebe endereços de memória para poder processar aqui o cálculo que tá sendo feito, né? Que está sendo feito inclusive baseado no conteúdo, tá, daqueles espaços de memória, guardando o resultado nos espaços de memória, ou como conteúdo daqueles espaços de memória. Neste caso, tá, o que eu estou fazendo aqui, eu criei duas variáveis a e b, tá, já defini os valores. Quando eu passei ela como parâmetro, essa variável a, na verdade o que eu fiz foi um apontador apontar para aquele espaço de memória que eu tinha alocado aqui na minha função principal para guardar aquela variável a. Então, eu não passei o número 2. O que eu passei foi o endereço de memória. Então, aqui criou um vínculo, né, daquele apontador a, da minha função duplica, ele ficou apontando para aquele espaço de memória. Assim como o segundo parâmetro aqui passado. Eu passei o valor b, né, o meu valor de b, na verdade, é o endereço de memória de b, e aquele apontador x da função duplica recebeu esse endereço de memória, que faz referência a esse espaço aqui ocupado pela variável b da função principal. Quando efetuar essa operação e essa daqui, o que vai acontecer é que ele vai pegar o conteúdo apontado por a, que é o número 2, né? Veja o que está apontado, é esse número 2, multipliquei por 2, dá 4, e guardo naquele espaço de memória apontado por a, então aqui eu vou substituir pelo 4. E do outro lado, né, a mesma coisa vai acontecer com o número 5, vai ser duplicado, ele passa a ser 10. Nessa situação, essa função encerrou, né? Ela chegou até o final, ela não tem um return porque foi declarada do tipo void, mas ela chegou aqui ao final, ela encerrou. Encerrando, finaliza essa linha de código e ele vem aqui e mostra os resultados, que é mostrar os conteúdos da variável a e b. A variável a tem o conteúdo 4 e aqui tem o conteúdo 10. Quer dizer, esses dois parâmetros, como eles foram passados por referência, né? Nesse caso, as alterações que eu fiz nessas variáveis aqui dentro tiveram impacto fora, lá na função
principal. Elas continuam sendo variáveis locais, a e b é local aqui da função principal, o ponteiro a e o ponteiro x são próprios, tá, da função duplica, tá? Só que como eu fiz passagem por referência, as alterações que eu fiz nessa variável a e nessa variável b surtiram efeito logo depois na função principal mesmo sendo variáveis locais. Na passagem de vetores para uma função, é importante trazer que a passagem de um vetor é sempre feita de forma por referência. Tá? Por mais que eu não precise declarar isso lá no código, na hora de passar o vetor, efetivamente esse vetor vai ser passado por referência. Tá? Então, nesse caso aqui, ilustrando, eu tenho um vetor de duas posições, tá? Que tem esses valores aqui. Quando eu passei esse vetor para a função, então é o meu vetor chamado A, passei para a função duplica esse vetor aqui chamado A, mesmo que eu não tenha colocado aqui o E comercial, e aqui eu não tenha definido que o recebimento foi por um ponteiro, tá? Efetivamente este vetor foi passado por referência. De forma que esse meu vetor tem o conteúdo 2 e 3. Quando eu passo ele para a função duplica, aqui ele vai ser recebido, tá? Esse vetor foi recebido aqui por referência, de forma que eu alterei esses conteúdos, né? Eu fiz 2 vezes 2 deu 4, veio para cá. Aqui 3 vezes 2 dá 6, veio para cá, para o vetor nessa outra posição, substituir. Quando eu finalizei essa função, ele vem para cá e ele vai imprimir o conteúdo do vetor, o conteúdo vai ser 4 e 6, quero dizer. Tá? Porque a execução, tá, da passagem do vetor para a função, alterei qualquer valor dentro do vetor passado aqui como parâmetro, ele vai ter impacto fora da própria função que fez essas alterações. Tá? Então, é uma passagem por referência sempre que se estiver trabalhando com vetores. Tá? Destaca-se aqui que o tamanho não foi passado. O código consegue manipular o vetor sem eu precisar dizer qual é o tamanho dele. Efetivamente, é complicado não passar o tamanho aqui, ou algum lugar que eu saberia o tamanho, ou calcular esse tamanho, porque daí eu não saberia quanto do vetor eu vou poder manipular. Tá? Mas aqui assim, essa dimensão aqui do vetor é possível deixar como opcional, tá? dentro da sua função. E só para reforçar, né, a passagem de um vetor é sempre realizada por referência. O mesmo vale com relação à matriz. Uma matriz sempre é passada por referência, tá? Então, porque é um vetor multidimensional, ou no caso bidimensional. E para ilustrar, tá? Criei aqui uma matriz 2 por 2 com esses valores. Quando eu passo ela para a função duplica, essa variável A aqui que é da minha matriz, ela vai ser recebida aqui e vai, no caso, pegando cada um dos termos, é o código que está aqui, né? Ele vai pegar cada um dos termos, multiplicar por 2, vai duplicar os valores dentro da matriz. Ao final do código, quando eu for imprimir aqui assim esses dois prints, logo depois da chamada da função, eu vou ver que todo o conteúdo dessa matriz vai estar duplicado realmente como resultado da sua execução. Para exercitar, vamos fazer o cálculo, ou vamos calcular a área e o perímetro de um círculo. Para poder fazer isso, eu tenho que decompor o problema, né? E o problema fica bem claro que são dois subproblemas aqui assim que eu tenho que resolver. Um que é calcular qual que é a área do círculo e o outro que é calcular qual que é o perímetro. Para buscar como que eu calculo a área de um círculo, aí eu vou lá e busco qual que é a fórmula que realiza esse cálculo de área. Para calcular como que calcula o perímetro do círculo, eu tenho que buscar também a fórmula, tá, que calcula o perímetro de um círculo. De posse dessas duas fórmulas, né, então eu já decompus o problema, pensando em duas etapas, eu posso resolver um e depois resolver o outro, testar de forma independente, inclusive, mas aqui no caso desse exercício, o que eu vou fazer é uma função que calcula o perímetro e uma função que calcula a área ali do círculo. Para poder elaborar essa função, vejam que para poder calcular a área e o perímetro, eu vejo que eu preciso do valor aqui do raio desse círculo. Tá? Então, é uma variável que eu preciso, porque o π é constante, né? O 2 aqui é constante, eu preciso saber qual que é o raio. Então, no meu algoritmo, o que eu vou fazer é pedir qual que é o raio desse círculo. Tá? Então, é uma coisa que eu preciso fazer. Então, aqui eu vou ler o raio, estou considerando que o raio sempre vai ser um número inteiro para esse algoritmo. Tá? Então, eu pedi aqui para que fosse digitado o raio, eu vou ler o raio. Em seguida, minha variável P vai receber o resultado do perímetro desse raio,
minha variável z vai receber o valor da área desse raio. Vejo que eu fiz aqui assim chamada de funções. Essas funções não existem ainda, mas eu quero mostrar aqui como melhora a legibilidade do código a partir do momento que se usam funções. Então aqui eu estou fazendo a chamada dessas funções que eu vou criar depois, mas na minha lógica de funcionamento, tá, é isso daqui. Eu vou ler o raio, vou calcular o perímetro, vou calcular a área, depois vou mostrar o perímetro e a área, tá, sendo impressas ali como resultado do meu algoritmo principal. Então, com isso eu já tenho uma legibilidade melhor do que o meu código faz. Olhando aqui minha função principal, fica bem claro, eu não preciso ver um monte de número, um monte de cálculo ali sendo feito. Tá? Mesmo que aqui seja só a aplicação de uma fórmula, tá? Já fica bem claro como funciona esse meu algoritmo principal. O próximo passo é fazer as funções então que calculam esse perímetro e essa área. Nesse caso, essas funções são funções que recebem como valor aquele raio. Eu estou calculando a área e o perímetro, não tem nada mais a ver com raio, então eu não vou passar ele como se fosse, não vou passar ele por referência, vou passar ele por valor realmente. Dentro dessa função do perímetro, tá, eu implementei aquela equação que calcula o perímetro. Tá, no caso aqui, considerei o π, essa constante, 3,14. Tá, então, eu peguei esse valor raio R passado como parâmetro, multipliquei por 2 e por 3,14, armazenei na variável P e retornei a variável P. Tá? P vai ser um float, tá? Porque aqui o resultado da conta é um float, mesmo que o raio seja inteiro. E o mesmo aqui com relação ao cálculo da área. Ela também recebe uma variável R, esse R é da função área, esse R é da função perímetro, só vão existir durante a execução dessas funções. E aqui no caso, aqui eu fiz a criação de variável a mais, né, para poder guardar o resultado da conta, mas eu também posso retornar o resultado da conta diretamente aqui no meu return. Né? O meu retorno aqui vai ser o resultado desse cálculo aqui, onde eu elevei o raio ao quadrado e multipliquei por 3,14. E logicamente, se eu for utilizar essa função aqui, né, a poll, eu tenho que fazer o include ali da biblioteca math.h. E é isso.